Iniciando o culto desta manhã, vamos iniciar como fazemos todas as manhãs, né? Agradecendo a Deus pela bondade, pela compaixão, pela misericórdia do Senhor, porque o Senhor permite que nós estejamos aqui, o Senhor permite que a gente se reúna como igreja não denominacional. Isso é muito estranho, né, para a maioria das pessoas. Mas igreja. Não somos uma denominação, mas somos igreja do Senhor. E estamos aqui, Senhor, para adorá-lo, para prestar ao Senhor um culto, para dizer: Senhor, Tu és o nosso Deus. Tu és o nosso Senhor. Nós servimos a Ti, única e exclusivamente. Não somos desse, nem daquele outro, nem daquele ali, ó. Não, nós somos do Senhor. E pedimos, ó Pai querido, que o Senhor nos receba na Tua santa presença. Aceita-nos na Tua presença como adoradores do Senhor. Fala conosco, Senhor. Livra-nos, ó Pai querido e Deus Todo-Poderoso, do mal. Livra-nos, Senhor, da mentira, da hipocrisia, da falsidade, do engano. Livra-nos, Senhor, daqueles que querem derramar o sangue. Livra-nos. Livra-nos daqueles que se vestem de cordeiro, mas são lobos, na verdade. Sustenta-nos nas nossas fraquezas. Senhor, eu quero pedir por todos aqueles que estão enfermos nesta manhã, aqueles que têm parentes enfermos, que o Senhor esteja cuidando de cada um deles, que o Senhor esteja conosco e derramando sobre nós a Tua santa graça. Esta é a oração que eu faço, por mim, pelos meus irmãos e irmãs, no nome santo e poderoso do Cristo Jesus, aquele que há de vir resgatar a sua igreja. Amém. Para avisá-los que desde ontem à tardezinha já está tudo funcionando, viu? Arrumaram aqui, reinstalou tudo de novo. Eu fiquei ali horas e horas ontem passando, né, tudo para este programa aqui. Bom, está funcionando. Fizeram um negócio aqui no microfone, eu não preciso mais usar aquilo que é. Isso aqui, no meio radiofônico, é chamado de camisinha. Cobre aqui a cabeça do microfone, tá? Mas fizeram por dentro isso daqui, então ficou bom, ficou ótimo, né? Diminui aquele volume aqui na frente. Então não estou precisando usar. Enfim. Está tudo funcionando, o aplicativo, o nosso site está com som, a pessoa entra lá e vai, né, se quiser clica, vai diretamente para a Rádio Graça e Paz, e assim quem não pode nos acompanhar pelo Facebook, pode acompanhar pelo site ou pelo aplicativo, tá? Bom, a gente começou a falar ontem sobre como ser guiado pelo Santo Espírito. Como ser guiado pelo Santo Espírito, né? Ontem a gente já trabalhou aqui um pouco a respeito disso, levamos algumas informações a respeito deste assunto, e nós paramos dizendo que mente
sentimentos e vontade são três características que definem uma pessoa. E o Espírito Santo possui essas três características, então ele é uma pessoa. Ele deve ser, então, uma pessoa, porque ele tem características de pessoa. Uma pessoa, meu irmão, nós estamos em Romanos 8:14, tá? É claro que eu vou citar outras passagens aqui para ir esclarecendo aquilo que eu estou falando. Uma pessoa interage com outra pessoa. Uma pessoa reage a outra pessoa. E o Espírito Santo de Deus, ele foi enviado ao mundo por Deus Pai. Isso está lá em João 14, do 16 ao 26. Ele foi também enviado ao mundo por Deus Filho. João 16, 7. E nessa relação, para a gente mostrar aqui como o Espírito Santo é uma pessoa, não humana, mas é uma pessoa. É porque o ser humano, o Espírito Santo pode ser entristecido. Efésios capítulo 4, versículo 30. A gente pode, por ele ser uma pessoa, inibir o Espírito Santo. Inibir no sentido de resistir a ele. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 19. Eu estou citando essas passagens porque são passagens que falam a respeito disso que eu estou falando, tá? A gente pode blasfemar contra o Espírito Santo, porque ele é uma pessoa. Mateus capítulo 12, versículo 31. Pode mentir para ele, porque ele é uma pessoa. Atos capítulo 5, versículo 3. A gente pode desprezá-lo. Hebreus capítulo 10, versículo 29. Pode falar contra ele, porque ele é uma pessoa. Mateus capítulo 12, versículo 32. Todas as vezes na Bíblia que aparece o indicativo do Espírito Santo, quando a Bíblia se refere, ou melhor, ao Espírito Santo, a Bíblia se refere a ele, Espírito Santo, como uma pessoa. Sempre. A Bíblia nos mostra o Espírito Santo como uma pessoa. Ele é chamado a Bíblia chama o Espírito Santo de outro consolador, auxiliador. O que dá a entender também que ele é uma pessoa, assim como Cristo Jesus. Né? Eu pedirei ao Pai e ele lhes dará outro consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. João 14, 16. O Espírito Santo, ele é chamado de Espírito do mesmo modo pessoal como se fala de Deus como Espírito. Sábado passado, estava numa roda de pessoas assim, e numa discussão, numa conversa, né? E aí alguém falou, a discussão, o assunto começou diferente, né? E aí alguém falou que Deus era homem, né? E eu falei, não,
Bíblia não tem nenhum indicativo de que Deus é homem. Deus é espírito. Espírito não tem sexo. Ah, mas ele é o Pai. É o Pai porque ele é o Criador. A gente se dirige a Deus como homem. Mas Deus é espírito. E eu explicando para a pessoa, o espírito não tem sexo. O sexo foi dado por Deus para a sua criação, para que essa criação se reproduzisse. Né? Espírito não tem sexo. Deus é espírito. Não, é porque ele é o Criador. Então, na nossa maneira de se referir a ele, nós nos referimos no masculino, mas ele, para Deus não existe isso de masculino, feminino. O mundo espiritual não é assim. E a pessoa ficou meio assim, eu vou pensar nisso. Falei, ótimo, pense mesmo. Pense mesmo. E a Bíblia diz em João capítulo 4, versículo 24, que a gente tenha um muito bom entendimento sobre isso. Por quê que a gente precisa ter este entendimento? Ou um bom entendimento sobre este assunto? De que Deus não tem sexo. Por que eu sou masculino? Por que você é masculino? Por que você é feminina? Você é feminino. Porque é macho e fêmea, para que haja procriação. No mundo espiritual não há dois espíritos que se copulem e daí nasça um espíritozinho. Não existe isso. Isso precisa ser muito bem entendido. Por quê? Porque por causa daquilo que está escrito em João capítulo 4, versículo 24. Olha o que está escrito em João 4, 24. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Se você não tem esse entendimento, como é que você vai adorar a Deus em espírito e em verdade? Se o seu entendimento de que Deus é homem, né, tem essa bobagem, porque isso é uma bobagem tão grande, gente, isso é uma coisa tão pequena perante a grandeza de Deus, né? Deus é negro, mas Deus é espírito. Espírito não tem cor. O que tem cor é aqui esse mundo. Eu sou branco, bicho de goiaba. O outro é negro. O outro é amarelo. Asiáticos, né? Os asiáticos. Os índios são chamados de peles vermelhas. Eu nem sei se isso ainda é assim, né? Porque as coisas mudam tanto. Eu não estou ofendendo ninguém, não. Longe de mim. Só estou tentando explicar aquilo que foi assim que eu aprendi, né? Se mudou, que eu posso fazer? Eu não tomei conhecimento, mas isso é aqui. No mundo espiritual não tem isso, gente. Não tem. Se você não tiver um bom entendimento sobre este assunto, por causa disso que eu na hora já quis esclarecer, como é que você vai adorar a Deus em espírito e em verdade? Se você acha que o espírito é macho, é fêmea, você já começou errado. Deus não tem sexo. Mas todas as vezes que todas as vezes que nós nos dirigimos a Ele, porque Ele é Criador, então nós inculcamos de que Ele é do sexo masculino, mas não, espírito. Jesus nasceu homem. Jesus. Então Jesus é Deus, ele nasceu homem, mas homem aqui na terra. O espírito de Jesus não tem sexo. O meu espírito não tem sexo.
Porque o sexo é para procriação. Então eu falei para a pessoa, você vê, tem o macho leão, o macho fêmea, né? As exceções, né, dos hermafroditas e tal. Mas tudo aqui é macho ou fêmea. Para que se procrie. Né? Espero que a pessoa tenha pensado, pelo menos, não que tenha concordado, mas que tenha pensado, raciocinado, né? O Espírito Santo não é apenas uma pessoa. Preste atenção agora, que isso é importantíssimo. O Espírito Santo é Deus. Deus. O Espírito Santo é, atenção, né, para quem não acompanhou ontem, isso que eu estou falando aqui faz parte de uma investigação bíblica. Onde, gente? Você está aí? Que bom, hein? Faz parte de uma investigação bíblica. É importante que isso fique frisado, né? Deus e Jesus Cristo são a mesma pessoa. E o Espírito Santo é a mesma pessoa. Para estudo, para melhorar o entendimento, nós dizemos Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Só por isso. Não são três deuses. O Espírito Santo de Deus é o próprio Jesus Cristo. O Espírito Santo é o próprio Deus. E isso a Bíblia deixa, é só ler com atenção, a Bíblia deixa isso claro. O Espírito Santo é chamado de Deus e tem a mesmíssima natureza que Cristo. Dá uma lidinha aí em Atos, capítulo 5, versículo 3. Lê aí. Olha o que Pedro fala para Atos 5,3. Ananias, por que você permitiu que Satanás enchesse o seu coração para que você mentisse ao Espírito Santo? Agora continua lendo. Lê o versículo 4. Não para a leitura. Você não mentiu para os homens, mas para quem? Para Deus. Quem mente para o Espírito Santo, mente para Deus. Quem mente para Deus, mente para Jesus. Em Romanos, capítulo 8, versículo 26, diz assim: o próprio Espírito intercede por nós. No versículo 34 de Romanos, capítulo 8, diz assim: é Cristo Jesus quem também intercede por nós. Então, quando eu estou dizendo aqui que o Espírito Santo é Deus, é Jesus, Jesus é Deus, Deus é o Espírito Santo é Jesus, eu não estou falando nenhuma blasfêmia. Eu estou dizendo exatamente o que está na Bíblia. O versículo 34 de Romanos 8 diz o quê? É Cristo Jesus quem também intercede por nós. Ah, não, eu não concordo, o Espírito Santo é um, Deus é outro e Jesus é outro. Então abre Romanos 8, 9. O Espírito Santo é chamado de Espírito de Deus e Espírito de Cristo. É o mesmo Espírito. É um só Deus. É um só Deus. Se a gente não tiver esse entendimento, a gente não consegue adorar a Deus em verdade. A gente adora aquilo que a nossa cabeça fala.
Aquilo que, por causa disso que a gente vê essas aberrações por aí. Por causa disso. Porque as pessoas querem adorar a Deus do jeito delas. Ah, este é o meu... Mas não pode. A adoração a Deus é do jeito que Deus quer. O culto, não... Isso que eu bato há quantos anos? Mais de 20 anos eu falo isso no rádio. O culto é para Deus. Então tem que ser do jeito que Deus gosta. Quando você... Olha, é simples de você entender. Você vai fazer uma comida. Você vai fazer a comida, por exemplo, para mim. Você vai me convidar para almoçar na sua casa. Eu vou, viu? Tá? Aí você vai fazer a comida para mim, para eu ou para mim? Ah, sei lá, não importa. Você vai fazer do jeito que você entende que eu gosto, não do jeito que você gosta. A comida não é para mim? Ou é para eu? Acho que é para mim, não sei lá. Eu confundi tudo aquilo. Bom, não é assim. A gente vai fazer algo para alguém, a gente vai fazer do jeito que a pessoa gosta, que esse alguém vai gostar, não do jeito que eu gosto. Eu vou dar um perfume para uma pessoa. Eu dou o perfume que eu entendo que ela vai gostar. Não o perfume que eu gosto. Quando a gente vai fazer um culto para Deus, tem que ser do jeito que Deus gosta. Não do jeito que eu entendo que Deus gosta. Por causa disso que diz João 4,24. É necessário que os adoradores adorem em espírito e em verdade. Já está dando o caminho aí, ó. Não é do jeito que eu acho. Não, aqui é assim, aqui a gente adora assim. Está tudo errado. Acho que é o jeito que eu falo, está tudo errado, que as pessoas se irritam, né? Não é verdade? É para eu mesmo, Edgar? Obrigado, querido. Não, então tá certo, para mim, vai fazer a comida para mim, né? Não pode ser para eu, é para mim, tá certo, então tá certo, é isso aí mesmo, né? É para eu comer a comida. Então, o Espírito Santo é portador das propriedades da natureza de Deus. O Espírito Santo é onisciente, né? A Bíblia diz assim: quem guiou o Espírito do Senhor? O Espírito Santo é conselheiro, né? Quem foi que ensinou o Espírito Santo? Ninguém, óbvio. Ninguém guiou, ninguém ensinou, ele é o próprio Deus. Com quem o Espírito Santo foi buscar conselho para entender alguma coisa? Com ninguém, ele que sabe tudo. Quem ensinou para o Espírito Santo a vereda, o caminho, a trilha da justiça, da sabedoria? Ninguém, é ele que sabe. Quem mostrou ao Espírito Santo o caminho do entendimento? Ninguém, é ele que ensina. Isaías, capítulo 40, versículos 13 e 14. O Espírito Santo, meu irmão, minha irmã, ele é onipresente. Onipresente. Ele é o Espírito da verdade. Ele é o Espírito da verdade. Habita com vocês e estará com vocês. João 14:17. Ele é onipotente. O Espírito de Deus me fez e o sopro do Todo-Poderoso me dá vida. Jó 33:4. Ele é eterno. Muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência das obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Hebreus 9:14. Eu estou falando, é uma investigação sobre como
ser guiado pelo Santo Espírito. Porque o Espírito Santo é Deus, ele executa as obras de Deus, é claro. Porque Deus nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. 2 Pedro 1,21. Então, eu estou mostrando para vocês, biblicamente, que o Espírito Santo, presta atenção agora, esse trecho aqui é importantíssimo, muito importante, porque existem denominações que ensinam o contrário. Se você aprendeu o contrário, presta atenção agora. O Espírito Santo de Deus é objeto, motivo da fé. Claro que é. Ninguém está dizendo que não é. Mateus capítulo 28, versículo 19 fala isso. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A gente não deve só crer no Espírito Santo, mas também obedecer. Isso está lá na Bíblia. Exemplo bíblico. Faz parte da doutrina do Espírito Santo. Atos capítulo 10, versículo 19 e 20. Enquanto Pedro meditava a respeito da visão, o Espírito lhe disse: estão aí 3 homens à sua procura. Portanto, levante-se, desça e vá com eles, sem hesitar, porque eu os enviei. Agora que você precisa entender. Nunca, em hipótese alguma, eu vou usar o termo bíblico aqui de 2 Pedro 1,21, nunca, jamais, o Espírito Santo de Deus deve ser motivo das nossas orações ou culto. Embora o Espírito Santo seja Deus, não há, estou afirmando agora, não há nenhuma passagem da Bíblia que nos instrua a orar a Ele. O trabalho, o ministério, já expliquei para vocês que ministério quer dizer trabalho. O trabalho do Espírito Santo é conduzir a Jesus e glorificar a Deus. Ele não se importa consigo mesmo. Então, culto do Espírito Santo, orar pedindo não sei o que ao Espírito Santo, não é Bíblia. Não é Bíblia. E está cheio de gente aí, está cheio de denominação aí fazendo culto da descida do Espírito Santo. O Espírito Santo está onde? Está em algum andar superior aí? O Espírito Santo já foi entregue. Em Jerusalém, na festa judaica de Pentecostes, já foi entregue. Não tem descida do Espírito Santo. Isso é invencionice. O que aconteceu aqui? Aconteceu não. Apagou aqui. Ó. Ah, meu Deus, eu não acredito que apagou. Vocês acreditam que apagou tudo? Mas apagou por quê?
Ah, não, tá certo. Ele apaga agora. Depois de um tempo aceso, graças a Deus, achei que ia dar problema aqui de novo, mas eu continuei ouvindo o fundo musical, falei, ué, como é que pode? Tudo bem, depois eu ponho para não apagar. Mas é a tela de proteção, fechou. Então, não se deve orar para o Espírito Santo, nem fazer culto para o Espírito Santo. Porque o ministério do Espírito Santo, a Bíblia nos mostra, não é esse. Se você abrir sua Bíblia em Efésios, capítulo 3, versículos do 14 ao 16, olha, eu sei que muita gente aprendeu a orar para o Espírito Santo, culto ao Espírito Santo. Eu não estou pedindo para você concordar comigo. Seria muita pretensão minha dizer, olha, você precisa concordar. Não, acha na Bíblia algum lugar que mande você orar para o Espírito Santo ou prestar um culto ao Espírito Santo. Antes de você discordar, não, acha na Bíblia. Se você achar, me manda. Olha, eu achei tal lugar aqui. Abre aí. Efésios, capítulo 3, versículos 14 ao 16. É um exemplo de como a gente deve orar, né? Eu não quero usar esse termo assim, mas eu não estou achando outro, para que a nossa oração, né, atinja ou chegue até a Trindade. Você sabe que Trindade você não acha na Bíblia. Trindade é uma maneira que o homem criou para entender a Bíblia, para buscar entender a palavra de Deus, né? Porque antes como é que fazia? Tinha hora que Deus aparecia como Pai, tinha hora como Filho, Espírito Santo. Então esse termo Trindade é um termo teológico para estudo. Claro, não existe Trindade na Bíblia, não achar. Trindade quer dizer unidade em três. Três em um só, três em um. Isso quer dizer Trindade, né? Então, para a gente colocar em ação, não queria usar esse termo, mas para que as pessoas entendam, para a gente colocar a Trindade em ação, olha o exemplo bíblico de oração. Efésios capítulo 3, versículos do 14 ao 16. O apóstolo Paulo nos ensina isso. Olha o que está escrito. Efésios capítulo 3, versículos do 14 ao 16. Por essa razão, eu me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toda a família, nos céus e na terra, recebe um nome. Peço a Deus que, segundo a riqueza da sua glória, conceda a vocês que sejam fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito. Não está dizendo que é para orar para o Espírito, é Paulo falando, no íntimo de cada um. É um exemplo bíblico, de como orar, né? Abre aspas aí, e falar com toda a Trindade, entendeu? Efésios capítulo 3, versículos 14 ao 16. Se você perguntar assim, quem é o Espírito Santo?
é uma pergunta que pode ser resumida assim, na resposta. Ele é uma pessoa e ele é Deus. Ele nunca age por conta própria, por iniciativa própria, mas sempre em conjunto com o Pai e com o Filho. Os três. Pai, Filho e Espírito Santo. O Espírito Santo, ele glorifica o Pai e o Filho. A gente deve crer no Espírito Santo, pelo ministério dele, pela obra, pelo trabalho que ele tem, mas não orar por ele. Perdão, não orar a ele, não orar para ele. Certo? Está claro até aqui? Dá tempo ainda da gente caminhar mais um pouco. Quem o Espírito Santo dirige? Nós estamos aqui em Romanos, né? 8:14. Romanos 8:14 diz: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. O assunto, o contexto de Romanos 8 é certeza e confiança. E o versículo 14 oferece uma das respostas mais marcantes de toda a Bíblia de quem é realmente um filho de Deus. Porque às vezes a gente quer empurrar pessoas para serem filhos de Deus, né? Porque é aquele negócio, né? Faz bem para a gente achar aquilo, pensar aquilo. A gente luta para acreditar naquilo. Mas olha, a gente pode até se enganar, mas Deus não se deixa enganar. Toda a vida do ser humano, ela se mostra como a pessoa se deixa ser conduzida pelo Espírito Santo. Quem é conduzido pelo Espírito de Deus? Esse é filho ou filha de Deus. Todos, sem exceção. São esses que são filhos e filhas de Deus. Aqueles que são conduzidos pelo Espírito Santo. Não é quem a gente quer, quem a gente acha, quem a gente imagina. Todos que são conduzidos pelo Espírito Santo são filhos de Deus. Eu sempre digo isso, né, quando a gente está fazendo um estudo bíblico, como é o caso aqui, isso aqui tudo foi escrito no grego. Você está na rede, aí está frio, né? Você deve estar fora de casa, né? Aqui não, aqui está gostoso, aqui está bom, está quentinho até aqui, né? O Sebastião escreveu que ele está na rede com cobertor, 2 blusas, e eu estou só de manga curta, mas é que aqui está gostoso mesmo. Isso aqui foi escrito no grego. Não foi escrito no português, no inglês, foi escrito no grego. E o grego é uma língua que não é tão simples, né? O grego tem tempo verbal, como tem o português, né? E tem um tempo que indica uma coisa interminável no grego.
né? Então, isso que foi escrito aqui indica, no grego, um tempo interminável. Aquele que é conduzido pelo Espírito Santo, aquele que sempre é conduzido pelo Espírito Santo. Não é uma coisa para aqueles dias, nem para os nossos dias. É interminável. O tempo grego em que foi escrita essa frase, quem é conduzido pelo Espírito Santo, é um tempo interminável. É uma vida, por causa disso que a gente usa esse tipo de coisa aqui, né? É uma vida marcada pelo Espírito Santo, pelo Espírito Santo estar guiando a pessoa. E quando o apóstolo Paulo afirmou isso, ele deixa muito claro que nem todas as pessoas são filhas e filhos de Deus. Não é todo mundo que é filho de Deus, filha de Deus. É só quem é guiado pelo Espírito Santo. Não adianta você querer, não sei o quê. Mas a pessoa ia na igreja, mas a pessoa orava, mas isso, mas aquilo. Mas a pessoa era guiada pelo Espírito Santo? Senão ela não era filho de Deus. São sentenças que parece, às vezes quando eu falo, eu sei disso. Que eu que estou determinando, eu que estou sentenciando a pessoa. Não, é o que está na Bíblia, gente. Eu sou um papagaio. Eu repito aquilo que está na Bíblia. Então, Paulo deixa muito claro isso. Só os que são guiados pelo Espírito Santo. Por causa disso, que o título dessa investigação é Como ser guiado pelo Santo Espírito. Olha a importância de se entender isso. Olha a importância. Como é que eu vou saber quem é guiado pelo Espírito Santo? Será que eu sou guiado pelo Espírito Santo? Será que ser guiado pelo Espírito Santo é ter um comportamento decente? Será que ser guiado pelo Espírito Santo é ir no culto? Será que ser guiado pelo Espírito Santo é leitura bíblica? Será que ser guiado pelo Espírito Santo é seguir a nossa consciência? Tudo isso que eu citei podem ser indícios de uma pessoa guiada pelo Espírito Santo. Mas são sempre indícios, não taxam a pessoa como filha de Deus, porque filho de Deus, segundo a Bíblia, é só aquele que é guiado pelo Espírito Santo. Tudo isso pode ser indício, mas não é prova de que a pessoa é guiada pelo Espírito Santo. Só quem é dirigido pelo Espírito de Deus é filho de Deus. E nós vamos parar aqui. Vou até marcar, porque amanhã, fazer uma marca aqui, para a gente retomar aqui amanhã. Vê que a coisa não é tão simples, né? Não é o que essas denominações, o que essa pastorzada prega por aí. Você já viu que não é. Não é. A coisa vai muito além. Vamos encerrar por aqui, hoje, e vamos orar. E amanhã, se Deus nos permitir, a gente vai estar aqui 10h10 da manhã, né? No site, no aplicativo, na Rádio Graça e Paz e no Facebook também. E tudo que foi dito aqui se encontra no meu blog,
no meu Twitter, no meu canal do YouTube, no nosso grupo do WhatsApp, no LinkedIn e no Pinterest também está lá, tá bom? Deus querido, Pai Todo-Poderoso, eu glorifico o Senhor. Nós aqui nos juntamos para adorar o Senhor, agradecer o Senhor por essa oportunidade de mais uma vez estarmos aprendendo juntos. Aqui nós aprendemos juntos nós crescemos hoje um pouquinho mais na graça, no conhecimento do Senhor. Que as tuas mãos santas e poderosas estejam estendidas por sobre nós, te agradecendo por esse dia, por esse feriado nacional, em que as pessoas podem descansar um pouquinho, relaxar um pouco, e amanhã retomar a semana já pensando no final de semana que vai chegar. Fica conosco, Senhor, nos sustenta nas nossas fraquezas, e se for da tua vontade, traga-nos de volta amanhã, para exaltar, glorificar e adorar o Senhor. Esta é a minha oração no nome do Cristo Jesus. Amém.